Olá, futuros cadetes da Polícia Militar de Minas Gerais. Vamos dar sequência, então, ao estudo do direito penal militar. No bloco passado, você já teve uma breve noção da importância da existência de um ramo especializado, que é o ramo do direito penal militar. Você já viu, na verdade, que é preciso tratar os militares com um ordenamento jurídico distinto, que é tratado, em regra, as pessoas comuns, e isso não significa dizer que os civis, a eles não se aplicam o Código Penal Militar. É claro que sim. O Código Penal Militar vai se aplicar perfeitamente aos civis, como veremos mais à frente. Ok? Fiquem tranquilos em relação a isso. Haverá tempo hábil para tratarmos do assunto. Fechou? Mas então, conceituando um direito penal militar, o direito penal militar nada mais do que um ramo do direito público especializado que tem por objetivo o controle social entre os militares, também como objetivo a tutela de bens jurídicos militares e também a proteção do regular funcionamento das estruturas militares no Brasil, das instituições militares no Brasil. Então, veja, ele tutela bem jurídico, ele também sim, um instrumento de controle social específico e também é um instrumento muito forte, garantidor da manutenção da regularidade do funcionamento das instituições militares. É preciso um direito penal militar, um ramo específico, para dizer a essas pessoas específicas que se eles transgredirem a norma penal militar, vão responder por crimes militares. É preciso, sim, a existência de um direito específico. E esse ramo, ele é especializado, por isso, nós temos bens jurídicos militares, ou seja, bens jurídicos específicos, e uma justiça específica, uma justiça militar específica para tratar deste ramo específico. Então, é um ramo especializado porque trata de pessoas especiais, tem como objeto o tratar como sujeitos de tratamento pessoas específicas e também vai ter como objeto bens jurídicos específicos, são os chamados bens jurídicos militares. Sobre os bens jurídicos militares, é muito importante que você entenda, compreenda, que o direito penal militar considera que a vida não é o bem jurídico mais importante. Por que é absolutamente relevante te dizer isso? Porque eu quero que, se você está começando o estudo do penal militar agora, quando abrir o seu Código Penal Militar, já abra o código com a lupa da interpretação correta das normas jurídico-penais militares. Quando você estuda o penal comum, você abre lá o artigo 121, no Código Penal, você vai ver lá o crime de homicídio. Isso é um recado claro do legislador, de que a vida, que é o bem jurídico tutelado no crime de homicídio, que a vida é o bem jurídico mais relevante, porquanto é o primeiro bem jurídico estampado como tutela principal do Código Penal Comum, lá no artigo 121. E, subsequentemente, a gente vai ter outros bens jurídicos sendo tutelados ali, mas primeiro eu tenho a vida no Código Penal Comum. Não é assim no Código Penal Militar. Por quê? Porque no Código Penal Militar, nós temos de plano um outro bem jurídico tutelado, como primeiro bem jurídico tutelado no seu código. E ele não é a vida. Se você abrir o seu código nesse momento agora comigo, eu recomendo que o faça, abra por gentileza no artigo 136, seu Código Penal Militar. Você vai enxergar que ali não tem proteção da vida. Nós estamos preocupados primeiro, antes mesmo de nos preocuparmos com a vida, nós estamos tutelando o que ali? A segurança externa do Brasil. Vamos tutelar a segurança externa do Brasil. A segurança externa do Brasil é mais importante que a vida, professor? Para o Código Penal Militar, sim. Tanto é que é o primeiro bem jurídico protegido, artigo 136. E a vida só vai começar a ser protegida, abra seu código, a partir do artigo 205. Isso é um recado muito grande de que vários outros bens jurídicos são escolhidos pelo legislador, tutelados pelo direito penal militar, antes mesmo da escolha da proteção da vida.
antes mesmo da escolha da proteção da vida. Isso não é pouco, isso é um recado direto de onde estamos pisando. Porque se você, futuro militar, tiver que dar a vida para salvar um terceiro, é a função. O militarismo é distinto da realidade da sociedade comum. Não por acaso a vida está protegida a partir do 205. Eu já tenho vários bens jurídicos tutelados a partir do 136 do seu código. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo? Isso não é à toa. Isso não é uma mera decisão topográfica, figurativa do legislador, vê se percebe. O legislador não decidiu, deixa eu colocar esse bem jurídico aqui, esse aqui, topograficamente, deixa eu jogar para o alto, que cair, meu amigo, igual baralho, joga para o alto, embaralhou, coloca ali da mesma posição, caiu, põe esse aqui, outro a colar. Isso não é assim. Não é por acaso. Aliás, nada é por acaso. Nessa vida, em especial no militarismo. Nada é por acaso. Acredito no que eu estou dizendo. Então veja, onde é que você está pisando? Meu amigo, a segurança externa do país é mais relevante do que a própria vida. E depois eu tenho outros bens jurídicos. Eu estou tutelando ali o serviço e o dever militar, tutelando hierarquia e disciplina, a ordem militar, vários bens jurídicos protegidos antes mesmo de se tutelar a vida. Este é o direito penal militar. E é com esta ótica, é com esta forma de interpretação que você vai enxergar o direito penal militar. Tudo bem? De olho na tela então, bora dar sequência? Bom, primeiro princípio que eu quero trabalhar com vocês, princípio da legalidade ou reserva legal. Gostaria muito que você, em uma prova oral, tivesse a oportunidade de dizer para o examinador princípio da reserva legal. Por que é mais interessante ou mais técnico você dizer para a banca reserva legal a legalidade? Porque quando eu trato de reserva legal, eu estou especificamente preocupado com duas espécies normativas, leis complementares e leis ordinárias. Lá no artigo 59 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, nós temos as chamadas espécies normativas, lá do artigo 59. Quando você se refere a lei complementar e lei ordinária, ali está a chamada reserva de lei. E quando você indistintamente fala em legalidade, você, em tese, está autorizando a quem está escutando interpretar que você se refere a qualquer espécie normativa do artigo 59 da Constituição Federal. E isso muda tudo, porque a pergunta é: a fonte do direito penal militar, a fonte formal do direito penal militar, advém de onde? Será que é possível criar direito penal militar por medida provisória? Interroga. Será que é possível que o direito penal militar seja criado por intermédio de uma medida provisória, que é uma das espécies normativas do artigo 59? Se você acredita que sim, você está se referindo à legalidade, em sentido amplo. Se você diz que não, você já está preocupado com uma reserva de lei. Você está dizendo, bom, o direito penal militar só pode ser criado a partir de leis complementares e leis ordinárias. E aí? Pessoal, vejam, na verdade, volta para mim, há uma discussão jurídica específica aqui sobre este questionamento, que não envolveu o direito penal militar, mas que nós podemos suplantá-lo, transplantá-lo, melhor dizendo, aqui para o direito penal militar. E essa discussão está especificamente no Estatuto do Desarmamento, com a chamada abolitio criminis temporária. Na abolitio criminis temporária, que adveio o ordenamento jurídico por intermédio de uma medida provisória, depois transformada em lei, mas ela tem origem, deita origem em uma medida provisória, ela estabeleceu que um determinado lapso temporal, crime de posse
veja bem, irregular de arma de fogo, crime de posse irregular de arma de fogo, que é o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, não seria crime em um determinado período temporal, período de tempo. Ali surgiu a chamada abolitio criminis temporária específica do Estatuto do Desarmamento. E veja então que houve a emanação do direito penal, ainda que não incriminador, porquanto uma norma permissiva surgiu a partir dessa medida provisória, veja, por intermédio de uma medida provisória. E aí percebam, será que isso viola a reserva de lei do direito penal comum? Resposta do próprio STF, vejam. E aí quem encampou essa ideia é o próprio saudoso e querido, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em Juiz de Fora, no antigo LFG, cheguei a jantar com o professor Luiz Flávio Gomes, né? Luiz Flávio Gomes, encampando a ideia de que, não, veja, na verdade, a reserva de lei é exigida para o chamado direito penal incriminador, não para o direito penal não incriminador. Portanto, normas permissivas, direito penal não incriminador, normas permissivas, perfeitamente possível, perfeitamente viável, se criar a partir de medida provisória. Mas se for para criar direito penal incriminador, ou seja, criar crimes ou cominar penas, e quando eu digo cominar, você já sabe, é o legislador escolhendo a aplicação de uma quantidade de penas. É a cominação, que é ato do legislativo. Então, para se criar crimes, se cominar ou se aumentar penas, é preciso reserva de lei. Somente através de leis complementares ou leis ordinárias pode surgir direito penal incriminador. Como o direito penal militar é considerado, pela doutrina majoritária no Brasil, como um braço do direito penal comum, e, portanto, não seria uma disciplina autônoma para a maioria da doutrina no Brasil, perfeitamente possível a aplicação desta ideia jurídica de que, vejam, para se criar um crime militar ou se cominar penas, uma sanção penal militar, somente através de reserva de lei, somente através de leis ordinárias e leis complementares. Entretanto, de nada impediria, por exemplo, a criação de um direito penal militar permissivo por intermédio de uma medida provisória. Bom, a discussão acaba aqui? Não. É preciso analisar a Constituição. Se você abrir sua Constituição, no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, salvo engano na linha B, vou conferir aqui agora, na Constituição da República, você vai ver que é vedada a edição de medidas provisórias para tratar de direito penal. Vamos dar uma olhadinha nisso? Deixa eu jogar aqui na tela, volta aqui para a tela por gentileza, beleza, deixa eu jogar aqui na tela, olha só, maravilha, vamos lá aqui, Constituição Federal. Constituição Federal. Estamos lá, artigo 62. Beleza. Olha só, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa à linha 1B, direito penal. A Constituição é clara, cristalina, em vedar a edição de medida provisória para tratar de direito penal. Assim também vale a interpretação para o direito penal comum. Então volta para mim. Como é que a gente tem que entender isso aqui? Ter inteligência para responder uma questão de prova. Preste atenção no que vou dizer. Você está lá numa prova de direito constitucional. A prova é fechada, de marcar X. Tem esta norma lá. Ou em direito penal comum, ou em direito penal militar. Pode vir? Pode vir. Então, veja, é proibida a criação do direito penal por medida provisória. Ponto final, meu amigo, contra fatos não há argumentos. Marca verdadeiro, por quê? Dicção legal da nossa Constituição. A Constituição está ditando essa regra. É uma norma regra da Constituição da República. O que existe é uma interpretação jurídica encampada por Luiz Flávio Gomes, saudoso e querido LFG, encampada pelo próprio STF, de que,
para tratar de direito penal não incriminador, é juridicamente válida a edição de medida provisória. É isso. Então saiba responder por questão de prova. Vem uma questão seca, fechada na prova de primeira fase, meu amigo, marca a Constituição. É vedada a edição de medida provisória para tratar de direito penal, processual penal, acabou, não tem discussão. Bota para a tela aqui, olha só, não tem discussão, está aqui, ó. É vedada a edição, sua Constituição da República, de medida provisória de matéria relativa a B de bravo, direito penal. Aqui estaria incluído o direito penal militar, porquanto seria o direito penal militar um braço do direito penal comum para a doutrina majoritária, tudo bem? Beleza. Agora tem essa discussão de que para o direito penal militar não incriminador, perfeitamente viável. Tem um exemplo, professor? Em direito penal comum, sim. Abolício crimes temporária do Estatuto do Desarmamento. Fechou? Maravilha? Beleza. Está aqui o direito penal militar. Vamos voltar. Próximo princípio, está aí na sua tela. Princípio da intervenção mínima, última ratio ou subsidiariedade. Olha só a importância da nomenclatura, tanto para a sua prova fechada, quanto para a sua prova oral. Intervenção mínima, última ratio ou subsidiariedade. Intervenção mínima, última ratio, subsidiariedade. Doutores, prestem atenção. O que esse princípio, o que reza esse princípio? Veja, o direito penal comum, você escuta isso na faculdade, você lê isso nos livros, nos manuais de direito penal comum, você lê o seguinte, que o direito penal é o mais grave dos ramos do direito, porque ele tem a consequência jurídica mais gravosa, que é a restrição da liberdade do condenado, em regra do condenado, porque você pode restringir a liberdade de alguém em prisões processuais. A gente não entra nesse mérito aqui agora, tudo bem? Beleza? Pois bem, está todo mundo enganado, está todo mundo equivocado. Por quê? Professor, sou eu louco, todo mundo, os maiores da história falam isso. É porque a galera esquece do direito penal militar. Porque o direito penal militar é ainda mais grave. Ele tem a consequência jurídica mais grave entre todos os ramos do direito, inclusive em relação ao direito penal comum. Professor, mas o direito penal militar não é um ramo específico, não é um ramo à parte. Ele está dentro do penal comum. Tudo bem. Mas deixa eu puxar aqui para o meu lado, né, pessoal? E por que ele é o mais grave? O ramo jurídico, para aqueles que entendem que é um ramo próprio, é um ramo específico próprio. Por que ele é o mais grave? Porque para muito além de restringir a liberdade, o direito penal militar trabalha com a possibilidade de aplicação e execução de pena de morte. E aqui muda tudo. A aplicação e execução de pena de morte. Vamos trabalhar isso lá na frente, e eu vou comentar com vocês lá na frente, que nós já tivemos um caso histórico, à época da Segunda Guerra Mundial, de aplicação de pena de morte no Brasil, tá bom? A aplicação, mas não execução. Essa pena de morte foi aplicada pelo Poder Judiciário, mas não foi executada administrativamente. Vamos ver toda essa história, para que você conte essa história para a banca na prova oral. Quando ela te perguntar de pena de morte, você vai trazer um esforço histórico e vai tirar nota 10, deixando o concorrente com vergonha. Porque quando a banca examinadora fizer a comparação da sua resposta com os demais, a banca vai chorar. Você vai tirar lágrimas da banca. Tudo bem? Essa que é a realidade. E os outros vão ser medíocres. O que é medíocre? Mediano. Serão medianos. Dá para passar? Até dá. Né? Na prova oral, talvez até dê. Talvez. Agora não tem que ser medíocre. Quem for mediano não vai passar para a próxima fase, não. Você tem que estar nas cabeças. O nota lá em cima. Ponto de corte gira na alta, meu amigo. E aí, veja, você vai sair da média na prova oral com a gente.
Você vai, com certeza, sair da média dos que já estão lá em cima. Você vai se desgarrar, fazer uma pontuação maior e vai ingressar dentro das vagas. É isso aí, beleza? Tranquilo, é só o começo, hein? Então vamos lá, pessoal. Princípio da intervenção mínima, última ratio ou subsidiariedade. O direito penal militar é o mais grave dos ramos. Se ele tem a consequência mais grave entre todos eles, que é a possibilidade de se aplicar e executar a pena de morte, tirar a vida de uma pessoa, a gente vai ver isso mais na frente, fiquem tranquilos, tá? Não se estressem com isso agora. Significa que eu tenho um princípio, que como qualquer outro princípio do direito penal ou penal militar, é uma fonte limitadora de aplicação e de intervenção penal. Os princípios são fontes diretas limitadoras de intervenção penal. Claro! E, obviamente, o direito penal militar tem esta fonte limitadora de intervenção, que é a última ratio, que é a subsidiariedade. Prova oral, hein? Eu não disse subsi, não tem som de Z, é som de S mesmo. O S depois de B de bravo tem som de S. Não manda para a banca subsidiariedade. Ainda que a sua banca fale isso, você vai colocar subsidiariedade. Tudo bem? Tudo é avaliado. Tá? Se tiver uma banca técnica, tudo será apreciado. Veja então que eu só vou utilizar deste mais grave do ramo, entre os ramos do direito, que é o direito penal militar. Eu só vou utilizar esse ramo quando todos os outros ramos se mostrarem insuficientes. Quando todos os outros ramos se mostrarem incapazes, insuficientes para solucionar a questão. E aí sim, tentei resolver com os outros ramos do direito. Não consegui? Ótimo. O direito penal militar atua então como verdadeiro soldado de reserva. Não deu certo com o civil? Não deu certo com o direito administrativo disciplinar? Beleza, chama lá o direito penal militar, porque agora o bicho pega. Agora a sanção é mais grave. A restrição à liberdade é maior do que uma análise disciplinar. Professor, por que você está dizendo isso? Isso é muito relevante. Sobretudo porque, veja, muito relevante, sobretudo porque você pode estar diante de uma dúvida não só na prova, mas na sua vida como tenente, como capitão. Por vezes, os bens jurídicos protegidos pelo Código Penal Militar coincidem com os bens jurídicos protegidos pelo Código de Ética e Disciplina. E o indivíduo militar pratica ali uma conduta que você que está avaliando aquela conduta tem dúvidas. Espera aí, este comportamento é proibido tanto no Código de Ética e Disciplina da PMMG, quanto no Código Penal Militar. O que eu faço? Eu aplico o direito administrativo sancionador ou eu aplico de outro lado o direito penal militar? Perceba. Eu aplico de um lado o direito administrativo sancionador ou do outro lado eu aplico o direito penal militar. Vê se percebe. E aí veja que há um princípio reitor para solucionar esse problema. Qual é o princípio? Direito. Qual é o princípio da intervenção mínima última ratio? Ou subsidiariedade. Por quê? Porque você, intérprete, aplicador do direito, vai se perguntar, peraí, o direito administrativo disciplinar resolve a contento essa questão? Se o direito administrativo disciplinar resolver esta questão a contento, o que eu faço? Eu não aplico o direito penal militar. Eu resolvo com o direito administrativo disciplinar. Eu aplico o Código de Ética e Disciplina da PMMG. E hoje não cabe prisão administrativa, né, na PMMG. Honestamente, eu sou contra esse entendimento, tá? Esta mudança. Não pode, na verdade, em nenhuma PM mais. As Forças Armadas é perfeitamente possível prender disciplinarmente, tá? Eu tenho um conceito de militarismo de que é importantíssimo este instrumento de prisão disciplinar. Tudo bem? Mas não vou entrar nessa discussão com vocês. Não sei o que o professor Ronald vai falar. Ainda que estejamos em um Estado constitucional e democrático de direito, é muito importante, é relevante essa ferramenta da prisão disciplinar. Mas, enfim, não vamos entrar nessa celeuma aqui agora,
porque não é a minha disciplina. Tudo bem? Então veja, está na dúvida qual eu vou aplicar, se é o direito penal militar ou o direito administrativo sancionador, o que eu faço? Eu vou lá, meu nobre, e faço o quê? Aplico a interpretação de acordo com este princípio. Perceba que o princípio ele funciona como um grande limitador de aplicação do direito penal militar. Os princípios eles têm este condão. Tudo bem? Maravilha? Já diria Luiz Carlos, da banda Raça Negra. Maravilha nossas vidas, você e eu, que bom amar. Bola para frente, olha só, próximo princípio, princípio da lesividade ou ofensividade, para terminar este bloco, princípio da lesividade ou ofensividade. Pessoal, aqui, pode voltar para mim, eu estou preocupado com a intervenção em bem jurídico alheio. Será que o meu comportamento ou o comportamento de um determinado indivíduo violou bem jurídico tutelado pelo direito penal militar, mas bem jurídico alheio? Ou o seu comportamento não violou bem jurídico protegido pela norma penal militar alheio? Porque se a resposta for, bom, este comportamento não viola bem jurídico alheio, o direito penal militar não pode intervir. Assim como acontece com o mesmo raciocínio com o direito penal comum. O direito penal comum não poderia, portanto, intervir nesses casos. Nem o penal militar, nem o penal comum. Então vem aí a doutrina e coloca simples estados existenciais, atitudes internas que não excedam o âmbito do próprio autor, simples condições existenciais não podem receber a intervenção do direito penal militar, porquanto não violariam bens jurídicos alheios. Aqui reside a discussão sobre a punição do usuário de droga, porque alguns vão levantar a discussão jurídica de que o usuário de droga, ele, na verdade, não poderia ser punido, porque o seu comportamento, porquanto o seu comportamento não violou bem jurídico de terceiro. O seu comportamento não violou bem jurídico de terceiro, e sim, se ele está fazendo mal a si próprio. Claro, óbvio, ululante que eu não concordo, eu abomino esse entendimento, tá? Lógico que eu não concordo, porque isso não é verdade, tá bom? Isso não é verdade. Por quê? Porque além da saúde pública, porque se ele se tornar um viciado, inclusive, vai gerar custo para o SUS, vai gerar problema de saúde pública, assim como acontece, por exemplo, com um noiado ou qualquer outro indivíduo que não está em sã consciência, pode gerar um acidente, etc. e tal, ele está com o seu comportamento, veja, fomentando todo um sistema de crime organizado. Quem trabalha com o direito penal na prática, e não está só no mundo das ideias, quem está na prática verifica que a droga é o grande mal da sociedade mundial, em especial no Brasil. Ela é o grande epicentro criminológico da existência e prática de outros delitos. Vamos entrar nisso aqui agora não. Bom, para a sua prova, vamos pensar o seguinte. Está lá uma questão em que você, militar, está dentro da viatura policial militar, está dentro da guarnição da polícia militar. E aí eu te pergunto, você está fazendo uma ronda tradicional, vem então um indivíduo andando na rua, de que maneira? Jogando os braços assim, ó. Eu sempre dou esse exemplo, porque ele é claro aqui da interpretação principiológica, da lesividade e ofensividade. Sabe aquele cara que é o dono do mundo? Sabe aquele cara que tem a certeza, ele acredita, não, ele tem a certeza que ele nasceu para ser o dono do mundo. Então ele masca chiclete de boca aberta, numa grande falta de educação, né? Ele masca chiclete, ele te impõe observar o chiclete dentro da boca dele, porque a mãe dele não ensinou ele a comer de boca fechada. Ele come e mastiga chiclete de boca aberta. Além disso, ele tem o quê? É um exemplo, tá, pessoal? Não estou criticando quem faz isso, não. Isso aqui para você entender na prova, o princípio. Alargador de orelha, ok? Ele tem tatuagem no pescoço, braço fechado, usa boné de aba quadrada.
E além disso, ele faz o quê? Ele anda no meio da rua jogando os braços. Já viu o esperto que anda assim? Você já viu isso? Parece que ele está dançando alguma coisa, né? Esse cara é o dono da rua ali, né? E aí você está na viatura militar, você está vendo aquele comportamento daquele indivíduo, você fala, opa, bandido! Opa, bandido! Abordagem, equipe, já aborda para a viatura, já sai do carro, parado, polícia, mão na cabeça! Polícia, mão na cabeça, vira de costas! É assim? Pode ou não abordar? Mão na parede, já vai, já põe a mão para trás, dá uma algemada de leve, aí depois vai o quê? Vai tatear, tem alguma coisa? Documento, puxa no prontuário aqui, deixa eu ver se tem alguma ocorrência dele, um mandado de prisão. Pô, não tem nada, cara, aqui. Pô, não tem nada. Como é que ele chama? Leonardo, papapá, lá, etc e tal, tal. Ô, cidadão, o que você está fazendo aqui nessa hora da rua, de boné de aba quadrada, de alargador de orelha, de tatuagem no pescoço, etc, 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 em especial jogando o braço. Veja, percebe, a pergunta que eu faço é, você agora abstraia desse exemplo prático em que você pode estar envolvido, num futuro muito breve, aliás, você estará na Polícia Militar em um futuro muito breve, se você já não é da instituição, aí quem é da instituição sabe que é exatamente assim que eu contei, não é verdade? E aí o que acontece? Veja, a pergunta que você tem que fazer como operador do direito é, qual bem jurídico ele está tutelando, violando, perdão. Qual bem jurídico ele viola? Não, peraí, professor, eu sou policial. É importante dizer que esse cara, com esse tipo de comportamento, ele pode ter praticado crime. Pode. Aí eu pergunto para você que pensou assim, que já é policial militar, qual dispositivo legal te autoriza a fazer uma coisa chamada busca e apreensão ou busca pessoal? A busca pessoal é regulamentada no CPP comum e no CPPM. Será que o fato desse indivíduo estar assim já provoca uma fundada suspeita em que você está autorizado legalmente a fazer uma busca? Já gera, professor? Já gera. Ah, por quê? Vou rasgar a verdade aqui, hein? Ó, aqui é verdade. Fica chateado não, é verdade. Com rico não se faz isso. É só com o pobre, porque o pobre não vai queixar. O pobre vai falar, cara, minha vida é uma desgraça, é isso mesmo, estou acostumado a tomar baculejo, é mais um e fica por isso mesmo. Agora vai fazer isso. Eu estava em Brasília dando aula para a galera, estava cheio de policial militar também, eu falei o seguinte, quando você está lá, na próxima favela Nascente do Sol, que salvo engano é a maior favela da América Latina, maior até do que a favela da Rocinha no Rio de Janeiro, você, meu amigo, está lá fazendo isso. Quando você está lá em Samambaia, na cidade satélite, à noite, cidade satélite do DF, do Distrito Federal, você está fazendo isso. E no Lago Sul? E no Sudoeste? Você está fazendo isso no Sudoeste? No Lago Sul? No Lago Norte? Dentro do shopping? Né? Quer dizer, não está. Quem entra no Coco Bambu, lá ali em Brasília, para fazer isso, fazendo propaganda aqui para restaurante, né? Não faz isso. Não faz isso. Faz isso aonde? Professor, mas é que o índice de... Não, galera, a suspeita tem que ser fundada. Fundada. Diferente é, o Copom te passa uma informação de que, olha, aconteceu um crime assim assado, aconteceu um crime, esse indivíduo pode estar portando um objeto de delito, opa, pode estar inclusive flagrante. Agora, a suspeita passou a ser fundada. Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar. A legislação me autorizou a fazer a intervenção, que é a busca pessoal. Já que você não tem um mandado judicial, você percebe a importância da aplicação do princípio da lesividade e ofensividade. Beijo no coração. Próximo bloco, a gente continua a trabalhar alguns princípios do direito penal militar e vamos dar sequência na matéria. Até já!